número 7. Hoje o nosso culto é um culto de Santa Ceia, mas nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus hoje. Hebreus, o capítulo de número 7. Nós vamos fazer a leitura deste texto sagrado. Até o versículo de número 10. Aos Hebreus, capítulo de número 7, o versículo de número 1 ao versículo de número 10. Aos Hebreus, capítulo de número 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O que ele era do Deus Altíssimo? O que ele era do Deus Altíssimo? Sacerdote. E que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. O que ele fez com Abraão? Abençoou. O que ele fez com Abraão? Abençoou. Mais uma vez, para você não esquecer. O que ele fez com Abraão? Abençoou. Abençoou. A quem também Abraão deu. O que Abraão deu? Quando fala dízimo, fala fraquinho. Dízimo. Deu o quê? Mais uma vez, para você não esquecer. O que Abraão deu? Alguém falou de tudo. Deu a quem também Abraão deu dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de paz, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Para sempre. Considerai, pois, quão era quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu. Como é que está escrito aí? Os dízimos. Não é isso que está escrito? Os dízimos, os despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, os filhos de Abraão, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. O que ele fez? Abençoou os que tinham as
Promessas. Quem tem promessa aqui? Ora, sem contradição alguma, a Bíblia já diz aqui, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Abraão foi abençoado por Melquisedeque, porque Melquisedeque era grande, maior. E aqui, faz assim com a sua mão para mim, faz assim, aqui, o que é que acontece aí? Homens que morrem, aí você faz assim, e ali, faz com o seu dedo assim, ó, e ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Você dá testemunho de quem que vive. Quem ressuscitou está vivo, a mão direita de Deus. Você dá testemunho de Jesus que ele está vivo? Ou para você ele está morto? E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, também pagou dízimos. Porque ainda, preste atenção, ele estava, aonde que ele estava? Nos lombos de seu pai. Ele estava lá, nos lombos de Abraão, quando Melquisedeque saiu ao encontro e o abençoou. Os descendentes de Abraão, Levi. Pode sentar. Meus amados irmãos, quando eu leio o Salmo de número 24, e o primeiro versículo, este Salmo de número 24, e o primeiro versículo, ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Este texto das Sagradas Escrituras, ele está nos revelando não somente Deus como Criador de todo o universo, mas como dominador, como Senhor, como soberano sobre tudo e sobre todos. Deus, ele é dono por direito e por ser criador de tudo e de todos. Tudo que há no mundo é dele. Aí, irmãos, eu chego à conclusão: eu sou de Deus, propriedade de Deus. Deus tem todo o direito sobre a minha vida, porque Ele é quem me criou. Ele é criador e sustentador de tudo, de todo o universo. Quando eu descubro esta máxima, posso assim dizer, eu entendo que eu sou devedor a Deus. Eu devo a Deus porque Deus me criou. Eu existo porque Deus me fez, me formou. Este mundo existe, ele está funcionando porque Deus deu uma palavra de ordem ao criar este mundo. E como tal, criador, ele é soberano, dominador, Deus, ele tem todo o direito, como criador, como soberano, de colocar regras, de estabelecer meios, que ele exige das suas criaturas, e ele pode exigir de você, como pode exigir de mim. E justamente, ainda que não fosse como
eu não tenho e ninguém deve ter como uma exigência, mas se fosse uma exigência, porque nós não devemos ter como uma exigência, mas olhando por uma perspectiva de gratidão, de louvor, de reconhecimento da bondade de Deus sobre nossa vida. Porque se não fosse a bondade dele, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui por causa de um ato da bondade, da misericórdia, da compaixão de Deus sobre nossa vida. E qualquer ato da nossa parte, ele deve ser um gesto de gratidão, de louvor, de reconhecimento, acima de tudo, por base na obediência à sua palavra e aquilo que ele determina sobre nossa vida. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu estou falando, eu poderia usar apenas o que eu quero mostrar para a igreja e lembrar a igreja é algo que você já sabe. Não é o que você não sabe. A menos aqueles que às vezes são recém-convertidos, que talvez não tenham conhecimento das Sagradas Escrituras, eles precisam ser ensinados, eles precisam aprender o que é que a palavra de Deus, ela nos ensina e as regras que ela coloca para nós, como servos de Deus, como servir a Deus. Mas a maioria da igreja conhece a palavra do Senhor. E justamente poderia usar, porque o meu propósito dentro desse texto é mostrar para a igreja que antes de Moisés, através da lei, cumprir a vontade de Deus estabelecendo uma forma da contribuição com a obra dele através dos dízimos e ofertas. Este espírito de gratidão, de honra, de louvor, de reconhecimento da soberania e o domínio senhorio de Deus, ele já dominava sobre a vida dos patriarcas. A Bíblia nos mostra, quando eu olho para esse texto das Sagradas Escrituras, no que diz no livro de Gênesis, no capítulo de número 14, narra uma história com mais detalhe da vida de Abraão. Depois que Deus lhe deu uma grande vitória em uma batalha travada, e quando ele consegue juntar os despojos que ele saqueou dos reis, os quais ele venceu numa batalha. O primeiro gesto de gratidão, de louvor, de honra a Deus, foi ele separar os dízimos de tudo aquilo que ele conseguiu. E ele levou para uma pessoa, qual a Bíblia nos mostra. Não temos muita informação sobre este homem chamado Melquisedeque, mas a Bíblia nos aponta que ele representava o sacerdócio real, ele representava o ministério de rei do Senhor Jesus, e não somente de rei, mas como também um sacerdócio e o ministério profético do Senhor Jesus. Então, Abraão, quando ele toma aquela parte, Melquisedeque sai ao seu encontro, e Abraão, ele começa a atitude, no seu espírito de louvor, de gratidão, reconhecendo que a sua devoção, para ser dinâmica e verdadeira, ela precisava ser dominada por um espírito de gratidão, de honra e glória ao nome do Senhor. Ele então chega para Melquisedeque e entrega os seus dízimos. E todas as vezes que eu olho para a Bíblia, não tem jeito de separar, não tem jeito de excluir entre as duas coisas
Porque o ato da entrega, o ato da devolução do dízimo, ele está atrelado com uma promessa de bênção. Abraão, quando ele entrega o dízimo a Melquisedeque, a Bíblia diz que ele o abençoou. Você pode repetir comigo que ele o abençoou? Meus amados, quando eu olho para as Sagradas Escrituras, a vida de Israel, ela foi em declínio. A devoção foi esfriando. O culto que era oferecido a Deus, ele perdeu aquela vitalidade espiritual. Passou a ser aquela coisa rotineira. Eu quero que você tenha em mente o seu servir a Deus. O culto que você oferece a Deus jamais pode ser uma rotina, uma coisa costumeira. O culto que você oferece a Deus, ele não pode ser aquela formalidade de você sair de casa, vir à igreja, voltar, sem receber algo da parte de Deus. Todas as vezes que um crente se apresenta diante de Deus, em adoração, em louvor, em culto, Deus tem alguma coisa no seu trono para comunicar com a sua vida. Aqueles que adentraram este templo esta noite, com um coração cheio de uma devoção sincera a Deus, Deus já dispensou do seu trono algo de especial para a sua vida. Mas Israel foi declinando a sua vida espiritual. Ele entrou num declínio. E a vida cristã, a vida religiosa de Israel, se tornou aquela coisa tão formal. E quando as coisas que nós oferecemos a Deus torna-se tão formal, fica como aquela coisa morna. Você já tomou um café morno? Que coisa mais ruim que tem. Você já tomou uma Coca-Cola morna? Você consegue tomar? Assim é o culto que se oferece a Deus, sem uma devoção verdadeira e sincera. Deus não suporta coisa morna. A devoção de Israel foi declinando e eles foram perdendo aquela essência da espiritualidade, da devoção que ofereciam a Deus. E justamente quando eu chego em Malaquias, capítulo de número 3, o versículo de número 10, Deus então começa a falar para o povo. E quando Deus começa a falar para o povo, então Deus questiona com eles. Porque o povo, eles diziam, Deus não vê o que eu faço. Deus não se importa com o que eu faço. Existem muitas pessoas que têm uma ideia errada de Deus. Primeiro, Deus não tem filhos privilegiados. Que esse eu trato diferente e aquele eu trato diferente. Eu tenho um carinho com esse, com aquele não. Deus não tem filhos privilegiados. A regra é para todos. E quando Deus questiona, Deus então começa, através do profeta, a falar a eles: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Você sabe, já analisou o que quer dizer a palavra roubar? Roubar. Você apropriar indevidamente daquilo que não é seu. Eu já disse, em Salmo de número 24, que o Senhor já disse que a terra
que nela há, a sua plenitude é dele. Aí, meu irmão, a sua vida é dele, seus filhos são dele, porque são herança do Senhor, o seu emprego é dele, o seu salário é dele, a sua renda é dele, o fôlego de vida que está em você é dele, tudo em você é dele. Nós não somos donos de nada. E aquilo que ele coloca em nossa mão é dele. Nós somos apenas administradores, mordomos daquilo que Deus coloca em nossa mão. E quando Deus usa Malaquias e começa a falar para o povo, e eles então começam a perguntar e dizer: mas em que te roubamos? Nós não sabemos em que nós estamos te roubando. A cegueira espiritual, a devoção já havia esfriado, aquela forma tão formal de se apresentar a Deus, já tinha tomado conta da vida deles, que eles já não entendiam mais a maneira correta de servir, de cultuar, de relacionar com Deus e a maneira de servir a Deus. Porque eu quero que você entenda, veja bem algo aqui. Servo de Deus não questiona com Deus. Ele aceita a soberania de Deus. Ele aceita o senhorio de Deus. Ele não questiona com Deus. Ele aceita Deus como seu Senhor, como soberano da sua vida. Ele não pergunta por que o Senhor exige isto, por que eu tenho que fazer isto, por que o Senhor determina isto. Ele aceita a vontade, a direção de Deus e pronto. Ele não questiona com Deus. Tem muitos servos de Deus que eles começam a questionar Deus. E Deus tem que dar, embora a Bíblia já está cheia de detalhes da vontade de Deus, mas ele queria que Deus sentasse com ele lá do céu: senta aqui, meu servo, e eu vim aqui para te explicar por que eu faço isso, por que eu exijo isso, por que a minha regra é esta, porque é isto. E ele quer que Deus explique tintim por tintim. Se Deus não mandar um anjo lá do céu e sentar na cama dele, na cabeceira da cama, acordar ele de madrugada, eu não aceito. Se não for assim, eu não aceito. Mas é assim que Israel foi chamado de dura cerviz. Aquela pessoa que não se curva diante de Deus. Ele questiona, ele arruma jeito para justificar, para todos os efeitos, para não cumprir a vontade de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda que os questionadores e aquelas pessoas que não aceitam a vontade e a direção de Deus na sua vida, eu não vou dizer inconsciente, não. Porque no fundo não é. As pessoas estão fechando as portas do céu, as janelas do céu, sobre a sua vida. Eu quero que você volte a lembrar. Talvez você pode até dizer: pastor, está repetindo muito. Mas se eu passar tão direto, eu não vou conseguir colocar dentro da sua cachola, da sua cabeça dura, que quando você entrega os seus dízimos, você tem o direito de reivindicar a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu estou falando de direito. De direito. Eu nunca esqueço de um irmão. Eu pastoreei uma igreja, e esse irmão sempre foi fiel nos seus dízimos. E esse irmão, ele passou uma certa dificuldade na sua vida financeira. E um dia ele entrou no quarto para orar e pedir a Deus que Deus intervisse naquela situação dele. E quando ele estava com seu joelho dobrado, ele estava orando. Diz ele que lembrou
dos recibos do dízimo que ele entregava, ele colocava dentro de uma bolsa que estava pendurada atrás de uma porta. Naquele momento ele levantou do joelho, ele foi, pegou aquela bolsa e tirou um tanto assim daqueles comprovantes de dízimo que ele entregava. Ele juntou aquele pacote de comprovante de dízimos e chegou com uma certa liberdade diante de Deus. Ele chegou e colocou diante, espalhou aquilo na cama e disse: Senhor, está vendo aí? O Senhor está vendo aqui? O Senhor disse para eu fazer prova de ti. E agora é a hora, Deus. Eu estou aqui diante de ti. E a tua palavra, Senhor, diz que eu posso fazer prova diante de ti. E eu estou aqui, Senhor, eu estou provando para ti. Eu sou fiel. E agora, eu preciso que o Senhor seja fiel comigo. Ele tinha uma conta para pagar, estava vencendo. E ele, como um servo de Deus que andava certo com os seus negócios, ele estava preocupado porque ia vencer. E ele não tinha dinheiro para pagar. E ele reclamando com Deus: Deus, eu nunca atrasei as minhas contas. Às vezes eu deixo de comprar para eu não me apertar e não ser fiel com os meus compromissos, o senhor sabe disso. E ele foi trabalhar triste. E ele trabalhava numa máquina, que eu não sei o nome daquela máquina, é trator de esteira tão grande. E ele estava trabalhando naquela máquina e orando, dizendo: Deus, eu preciso da providência do Senhor. De repente chegou o chefe e fez sinal para ele parar. Ele parou aquela máquina e disse: vem cá. Ele desceu, tirou um capacete, um de ouvido, e chegou perto do chefe dele e disse: é para você ir lá no escritório. Ele disse: meu Deus, não é possível que eu fiz alguma coisa errada. A primeira coisa que veio na mente dele, ele pensando: será que eu fiz alguma coisa errada? E ele foi caminhando para o escritório. E quando chegou no escritório, o moço chamou e disse: senhor Jorge, vem cá, senta aqui. Eu tenho uma boa notícia para o senhor. Há mais de 2 anos, a empresa era para dar um aumento de salário para o senhor e não deu. E o senhor tem direito de receber retroativo tantos por cento sobre o seu salário de 2 anos atrás. Eu não sei se você pode levantar sua mão e glorificar a Deus. E ele começou a chorar e sacudir na cadeira. E ela colocou a mão: não é para o senhor chorar, não. É para o senhor se alegrar. Ele levantou com os olhos banhados de lágrima e disse: eu estou chorando de emoção. Eu estou sentindo uma alegria muito grande na minha alma. E você não sabe por quê. Porque esta manhã eu estava de joelhos dentro do meu quarto. E ele pôde testemunhar para ela: eu peguei os recibos dos meus dízimos e apresentei a Deus. E fiz prova com ele, como diz a palavra do Senhor. Naquela simplicidade daquele homem. E agora eu estou vendo o agir de Deus na minha causa. Aquele homem recebeu aquele dinheiro. A primeira coisa que ele fez foi separar o dízimo dele. Ele pagou as suas dívidas, que ainda ia vencer, e sobrou dinheiro para ele. Aí a palavra do Senhor diz que você não pode ser um ladrão de Deus. Você pode roubar qualquer outra pessoa. Você está infringindo a lei. Está errado. Mas eu vou te dizer uma coisa: ter coragem de roubar a Deus é ter uma coragem muito grande. Porque Deus é dono de tudo, dos céus e a terra.
E quando você rouba a Deus, você está fechando a porta do céu, para que as bênçãos de Deus não venham sobre a sua vida. Eu poderia apenas pegar Malaquias 3:10, mas existem pessoas que distorcem as escrituras sagradas, dizendo que dízimo só foi no tempo de Moisés, na lei. Abraão não viveu durante a lei, Melquisedeque não viveu durante a lei. Mateus 23:23 já não estava mais sobre a lei. Os escribas e fariseus, eles questionavam por causa do modo de Jesus servir. E eles apenas baseavam a sua justiça em dizimar as mínimas coisas. O hortelã, o entro, o cominho. Mas na concepção deles, porque não se enganam. Preste atenção que eu vou te falar. Vou pegar um gancho aqui. Você não se engana. Boas ações, sem uma atitude sincera no espírito, não tem validade diante de Deus. Não tem. Boas ações, se uma atitude sincera no espírito, Deus não se deixa impressionar, enganar com isto. Jesus disse para eles, você pode conferir, Mateus 23:23, deveis sim contribuir com dízimos. Jesus está aqui validando, confirmando. Senão Jesus ia deixar para trás. Ele não deixou. Coloca para mim, irmão, na tela, por favor, Mateus 23:23. Porque se eu não provar aqui na Bíblia, fala assim, o pastor está tirando atrás da orelha. Ai, primeiro a palavra vem, ai, de dor. De vós, escribas e fariseus, versados no conhecimento da lei e dos profetas, hipócritas, porque achavam que ia impressionar com boas atitudes, mas a intenção do Espírito não era correta diante de Deus. E sabe por que não era correta? Não tinha generosidade, não tinha misericórdia, não tinha compaixão. Preste atenção. Pois que dais. O que eles davam? O que eles davam? Fala alto para mim, igreja. O que eles davam? O que eles davam? Abre a boca com coragem. Diz, davam dízimos. Fala com coragem, irmão. Parece que tem medo de falar. Fala comigo, dízimos. Fala mais uma vez, dízimos. Em nome de Jesus, vai desentupir isso aí, vai sair, vai fluir. Porque dais o dízimo. O que eles davam o dízimo? Da hortelã. Mais o quê? Do entro. E mais o quê? Do cominho. E desprezava o quê? O mais importante da lei. O juízo, a misericórdia, a fé. Agora o que Jesus disse ali? Deveis. Deveis, porém, fazer. Ele está confirmando. Deveis dar o dízimos. Não é isso? Do hortelã, do entro, do cominho, e não desprezar, associar, juntar.
prática de ambas as coisas. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Aí, as pessoas pegam a Bíblia e torcem para o seu próprio interesse. E a palavra do Senhor está dizendo aí. Esta é a razão que Deus se dirige ao povo e diz: que roubais a mim e dizeis: em que te roubamos? Quando você não deixa de contribuir com o seu dízimo, você está roubando a Deus. Porque Deus é dono de tudo. E preste atenção. Se você ler o que está escrito em Malaquias, diz: vós e todas as nações. É o que Deus está dizendo. E quando eu olho para o que a palavra de Deus está dizendo, existem coisas que você consegue resolver com o poder do nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus. Mas existem coisas que você só consegue se livrar delas quando você se torna fiel a Deus, tendo legalidade concedida por Deus na sua vida. Por esta razão, a palavra de Deus, ela nos diz, aí nesse texto, que eles roubavam a Deus, em primeiro lugar, sobre os dízimos. Segundo, sobre ofertas alçadas. Eu quero que vocês entendam, veja bem. Dízimo já tem uma porcentagem determinada, 10% sobre a sua renda. Você pode trazer 11, não é dízimo. Mas se você trazer 9,9, não é dízimo. É sobre a sua renda. Eu quero que você preste atenção. Não é sobre o seu salário. Você tem um salário de X, mas digamos, você tem 5 casas alugadas. É a sua renda. É sobre a sua renda. Existem muitas pessoas que não sabem o segredo de uma vida próspera. Ele fica pedindo a Deus só salário, salário, salário. E Deus te dá o salário. E o salário, ele é manipulado pelo governo. Mas quando você pede Deus renda, Deus abre as portas para você. Enquanto eu só pedia a Deus e orava a Deus: Senhor, aumenta meu salário. Eu recebi uma surpresa um dia. Eu peguei meu contra-cheque, olhei e disse assim: é raro no meu contra-cheque. Esse contra-cheque não é meu. Chamei o encarregado e disse: é raro no meu contra-cheque. Ele olhou para mim e disse assim: você não quer não? Me dá para mim. Aí que eu entendi que Deus estava me dando uma resposta. Eu fui para dentro do banheiro da empresa, dobrei o joelho, levantei meu contra-cheque para o céu e disse: Deus, muito obrigado. Mas eu aprendi que você não deve pedir apenas salário, você deve pedir rendas. Porque Deus pode multiplicar a sua renda. Alamachuriante que dibe canto, alamachuriai. Sei o que você vai fazer. Você começa a vender coxinha na rua.
Põe uma cesta no braço e sai vendendo. A coxinha abençoada, a coxinha abençoada, a coxinha abençoada. Todo mundo vai comprar aquela coxinha, porque aquela coxinha é abençoada. Você vai começar com uma cesta, daqui um dia você vai ter uma loja, daqui você vai ter duas, você vai ter três, você vai ter quatro, porque Deus vai te dar renda. Eu quero que você entenda bem. Eu vou te revelar um segredo. O segredo para uma vida próspera é um terreno fértil. Mas a fertilidade de um terreno chama-se generosidade. É o que faz um terreno fértil. O povo de Israel deixou de ser abençoado, se privou da bênção de Deus. Eles roubavam a Deus nos dízimos. Em que mais? Diga para mim. Hein? Nos dízimos e o que mais? Ofertas. Aí existe uma onda que diz que você não precisa dar dízimo. Você ofertando, você está abençoado. Mas eu vou te revelar algo aqui. Você sabe quando que a sua oferta ela vai ser aceita por Deus? E ela vai produzir fertilidade no seu terreno para ela prosperar. O dia que a sua oferta for maior do que o seu dízimo. Aí sim. Agora preste atenção uma coisa. Aquelas pessoas que ensinam e colocam na sua cabeça que você não precisa dizimar, que você pode ser um ofertante. Eles esquecem que abre a janela do céu, em primeiro lugar, é dízimo, não é oferta. O dízimo, ele abre a janela do céu. A oferta é uma questão voluntária, a oferta alçada. Ela é voluntária, ela não tem valor. Ela é o reflexo de um ato voluntário do seu coração. Você está entendendo? É um ato voluntário do seu coração. Agora eu quero te dizer, se o coração diz, não dá 10%, ele vai ter generosidade para dizer, dá 12% de oferta. Dá 15% da sua renda de oferta. Nunca. A terra vai continuar sempre seca, torrada, infrutífera. Ela nunca vai poder produzir. Então aprenda o segredo. O segredo de tornar a sua terra fértil. É você andar com as duas coisas. Não roubar a Deus, nem no seu dízimo e nem na sua oferta alçada. Porque com o dízimo você abre a janela do céu. E com a sua oferta, você está adubando a sua terra. Está colocando fertilidade na sua terra. A bênção de Deus cai, a terra está fértil. Ela produz 100 por 1. Este é o segredo. Agora eu quero te falar uma coisa. O diabo, ele sabe que o dia que você entender e colocar este segredo em prática na sua vida, a sua vida vai ser uma vida abençoada. E ele vai ficar, ele não pode possuir, não pode, porque você é um crente. Mesmo sendo ladrão, mas é um crente. Mesmo sendo coração tão duro, não contribuindo, mas é um crente. Crê em Jesus. A sua salvação está garantida. Bom, não sei lá no céu, na hora de entrar lá, não me pergunta que eu não sei te explicar. Porque dízimo não compra salvação. Não.
Você não é salvo porque você é dizimista. Você é salvo porque crê no sangue de Jesus, na morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas existe um segredo. Bênção está relacionado com o dízimo. O diabo sabe que o dia que você for fiel a Deus, entender e colocar em prática esse segredo na sua vida, você vai ser um crente abençoado. Deus vai mudar a sua situação. Preste atenção. Tem muito crente que anda com a mão assim. Me dá, 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 me dá. E o diabo fica satisfeito em ver crente com a mão estendida dizendo: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. É os verdadeiros sanguessuga. Se você não tiver cuidado, ele suga tudo que você tem. Te deixa na miséria. Mas eu quero te dar uma notícia esta noite. Deus quer mudar o estado da sua mão esta noite. Deus quer pegar esta mão, quer virar ela, e ela quer que você anda com a mão assim. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu posso te abençoar, eu posso te abençoar, eu posso te abençoar, eu posso te abençoar, eu posso te abençoar. Quantos quer que Deus pode mudar o estado da sua mão e encher a sua mão nesta noite, e você ser uma pessoa que ao invés de pedir, você vai ter para dar. Levante a sua mão e glorifique esse Deus. Glorifique esse Deus e seja liberto agora. O Espírito Santo mandou ministrar aqui agora. Levante a sua mão. Seja liberto agora. Seja liberto agora. Sejam libertos agora. Deus vai mudar o estado da sua mão. Ao invés de você ficar pedindo, você vai ter a mão estendida e você vai ter condições de abençoar, ser um abençoador. Você vai ser abençoador. Aleluia. 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 Continua aqui para eu concluir rapidinho. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Eu estou passando por cima de muitos detalhes. Se eu for detalhar muito, é 3 horas. Mas eu vou deixar alguns detalhes aqui. E vou mais alguns pontos mais diretos para você entender. Deus, Ele tem um propósito, que haja mantimento na minha casa. Se existem pessoas que podem orar, se existem pessoas que têm tempo para ministrar sobre a sua vida, se existem pessoas que trabalham na obra de Deus, porque existe mantimento na sua casa. Porque você traz condições para que a casa de Deus tenha com abundância. E quanto mais tem, mais a obra de Deus cresce, mais ela prospera, mais ela vai abundando e crescendo. Se você fechar a mão, falta na casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. Eu queria que um crente entendesse muito bem. Existem crentes que não dizimam de forma alguma. Ele não tem fé para dizimar. Principalmente na igreja. Aqui tem, só para limpar esse templo, tem 2 pessoas que são registradas, fichadas. Aqui tem 8 máquinas de ar-condicionado que funcionam para todo conforto seu. Se você chegar aqui, sentar e adorar a Deus e glorificar a Deus. Você chega aqui, o templo está limpo, está cheiroso. Tem material de... Eu estou falando das coisas básicas. Básicas. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Se dependesse dos seus dízimos, esse ar ia funcionar? Os funcionários da igreja iam receber o salário deles? Os banheiros da igreja estariam limpinhos, cheiroso, o templo cheiroso como fica? Se dependesse do seu dízimo e da sua oferta,
conta da Excelsa e da Cesar. Tem que pagar em dias. Tem que ser em dia, não pode. Você já pensou se todos os membros da igreja, não só desta igreja, em todas as igrejas, falassem assim: eu não vou entregar o meu dízimo, não precisa, a obra de Deus não precisa. Ia cortar energia, não tinha iluminação, não tinha som, nós teríamos que pregar sem som, não tinha guitarra, não tinha teclado, não tinha bateria, porque bateria não poderia, você conseguia bater bateria no escuro, Rodolfo? Então depende do seu dízimo para você iluminar aí para pagar seu dízimo. Não teria limpeza, porque não tinha ninguém para pagar para limpar o templo. Você ia chegar aqui, sentar e sujar toda a sua roupa, porque ia sujar tudo isso aqui. Voluntários, poderia vir uma semana, 2 semanas. No mês seguinte, os voluntários já estão cansados, tem uma obrigação para fazer. Não vem, não vai. Coloca voluntário para fazer, enquanto não sou eu. Mas o dia que o voluntário sou eu, aí eu não tenho como fazer. Entenda bem uma coisa. Aí preste atenção. O diabo, ele não pode possuir, como eu já disse, você é um crente. Você é salvo por Jesus. Mas ele fica no seu ouvido da direita e o outro da esquerda. Não entrega o seu dízimo na casa de Deus. Não oferta na casa de Deus. Você não precisa, a igreja não precisa. O pastor está comendo o seu dízimo. O pastor está de sapato novo, é o seu dízimo. Ele está com aquela gravata bonita, é o seu dízimo. Pois tem que ser, eu trabalho aqui. Você trabalha numa empresa sem ganhar, de grátis. Embora aqui não é uma empresa, é para o reino de Deus. Mas eu não faço pelo trabalho espiritual, eu faço pelo trabalho material, administração. Aí o diabo vai falando, ele vai falando, porque ele sabe, quanto mais dinheiro entrar na obra de Deus, mais almas serão salvas, mais obreiros estarão trabalhando de tempo integral na obra de Deus, mais bem a obra de Deus vai ser cuidada, e ele não quer isto, e ele sabe que a sua vida vai ser uma vida cada dia mais abençoada, e ele quer te ver na miséria, ele quer te ver mendigando, ele quer te ver pobre e paupérrimo, ele não quer que as janelas do céu se abram sobre a sua vida. Eu sei que é difícil dar glória a Deus nesta hora. Hoje não tem reteté. Hoje não tem crente caindo no banco, não tem crente fazendo aviãozinho, porque quando se fala isso, irmão, parece que dá uma tristeza na alma. Só Jesus para ter misericórdia. Aí tem pessoas que quando ele chega aqui, que ele pega o microfone, é uma bênção. Ele quase flutua sobre a igreja. Mas quando fala em dízimo, ele fica quietinho. A graça foi embora, a unção acabou, a santidade voou, foi embora. Mas esta noite Deus está trazendo a machuriante que nem me cai. Deus está trazendo bênção para a sua vida. Deus está trazendo graça sobre a sua vida. Deus está curando a sua vida nesta noite. A palavra do Senhor nos diz. Eu quero que você entenda, coloca aí para a igreja ler comigo. Malaquias 3:11. Aí Deus está dizendo assim: por causa. Aí você é um dizimista, você é abençoado, graças a Deus. Você bate no peito e diz assim: por minha causa, porque por causa de vós repreenderei o devorador. O devorador não pode entrar nas suas finanças, ele não pode entrar nos seus bens, não pode, ele não pode, ele não tem legalidade. Aí você entenda, é o princípio da fidelidade. O princípio da fidelidade, ele diz assim: você ganha 10, você dá R$1.
Aí tem pessoas assim, eu tenho vergonha de entrar na tesouraria e entregar R$1 de dízimo. Então eu não dou. Não justifica, você é infiel a Deus. A promessa de Deus é a palavra de Deus, que dá legalidade a você esta. Seja fiel. Seja fiel sobre o pouco. E quando você for fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Esse é o princípio da legalidade. Você tem legalidade. Você pode olhar dentro dos olhos do devorador e dizer, você vem, mas você não vai ficar. Da mesma maneira que você veio, você tem que voltar para trás, porque aqui eu tenho legalidade divina. Irmão, quando você não é fiel a Deus, tudo quanto você tem está vulnerável ao devorador. Aí está dizendo, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que vos não consuma o fruto da terra e a vide no campo, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 12, por favor. E todas as nações vos chamarão de quê? Bem-aventurados. Porque vos sereis deleitosa, uma terra deleitosa, diz o Senhor. 13, por favor. E as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, temos falado contra ti? Ah, meus irmãos, eu já disse aqui, tem muitas pessoas que questionam Deus. Deus, eu estou na tua casa, estou te servindo a Deus. Aí, Senhor, o Senhor não me abençoa. Eu não sei porque fulano é abençoado e eu não sou. O Senhor parece que tem uma coisa com fulano lá, mas fulano honra a Deus em tudo. Preste atenção. Quando você vê Deus honrando uma pessoa, é porque essa pessoa honrou Deus muitas vezes. Chega a hora de Deus honrar ela. Na hora da sua prova, na hora que está gemendo, na hora que ele está chorando, ele está honrando a Deus. Ninguém está vendo, ninguém acompanha, ninguém sabe, mas o céu sabe. Às vezes a pessoa está sofrendo, está gemendo, está chorando, mas ele está honrando a Deus. E vai chegar a hora que Deus vai dizer, é hora de eu honrar o meu servo, a minha serva. As pessoas não sabem o quanto essa pessoa já honrou a Deus. Eu vou concluir aqui. E a palavra do Senhor, ela está dizendo o seguinte. Volta para mim o versículo de número 10, por favor. Eu vou concluir aqui. Eu quero que você preste atenção no que está escrito ali. Eu vou ler o texto, você acompanha, porque você precisa marcar na sua Bíblia. E eu quero que você entenda, veja bem. A mente, muitas das vezes, ela fica vazia da palavra de Deus. A mente fica vazia da palavra de Deus. E quando a sua mente fica tão vazia, olha aqui para mim, você não tem elemento profético nela, que ela está vazia. Mas quando a sua mente está cheia da palavra de Deus, você tem elemento profético. Porque esta palavra, ela é profética. Esta palavra, esta aqui é profética. Ela estando cheia a sua mente está cheia de substância profética.
Mas se você não conhece a Bíblia, você não marca, você não lê 1, 2, 10, 20 vezes, a sua mente fica vazia. Você vai profetizar o quê? Não tem elemento profético aqui. Esse é o segredo. Mas quando você lê, você marca, você memoriza, você lê 1, 2, 3, 4 vezes e coloca aqui, cheio de elemento profético. Jesus, ele disse o seguinte: as minhas, não é a minha, não é a palavra do Misael, não é a palavra do pastor Edson, não é a palavra do Adão, que é vida, que é espírito e vida. Ele diz assim: as minhas palavras, elas são espírito e vida. As palavras de Jesus. Então, quando a palavra de Jesus está aqui, e eu a falo, eu estou falando de espírito e vida. Por causa disso, você precisa ter muito cuidado entre você ouvir uma pessoa que não tem conteúdo bíblico e ouvir uma pessoa que tem conteúdo bíblico. Prefira uma pessoa que tem conteúdo bíblico. Quem tem conteúdo bíblico tem elemento profético para a sua vida. Aí preste atenção: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, aí a palavra está dizendo assim, e depois, tem pessoas que querem fazer prova diante de Deus. Primeiro, eu vou fazer prova para Deus. Se Deus me dá um emprego para mim ganhar 5 mil reais, eu vou ser dizimista. Deus olha e disse assim: cabra safado, vagabundo, se ele não é fiel ganhando 1.500, quando ele ganhar 5, ele vai dizer: Deus, eu preciso de 10 para mim ser fiel, eu vou dar um de 10, e quando ele chegar a 10, ele vai largar a mulher, vai arrumar 2, 3, então eu vou fechar a porta para ele, eu vou deixar ele sem nada, para ver se ele vai ser fiel, vai para minha casa orar, jejuar e consagrar. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua mente. Aí ele quer fazer prova primeiro, mas Deus diz assim: traz. Aí o que quer dizer a palavra depois? Depois que você trouxer, aí você faz prova, como irmão que eu dei testemunho. Diz o Senhor dos exércitos. Não é um deusinho fraco, não. É o Senhor dos exércitos. Aí diz: se eu não vos abrir a janela da onde? Do céu. E fazer o quê? Não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior. Quantos crê nesta palavra? Quantos crê nesta palavra? Então coloca na sua mente que ela vai ser elemento profético na sua vida. Ela vai ser elemento profético. Quando você for fiel naquilo que Deus colocar na sua mão, você vai dizer: Deus, eu sou fiel a ti, e agora eu vou fazer prova, Senhor. Eu quero que abra a janela do céu sobre a minha vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Você vai contribuir, você vai ser fiel, e Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida e vai derramar uma bênção tal. Sobre dela vem a maior. Aí veja bem, repetindo aqui, sem tomar muito tempo. Aí diz assim: por causa de vós, os dizimistas, eu vou agir, eu vou entrar em ação, eu vou repreender o devorador. Você não vai usar o nome de Jesus. No nome de Jesus você expulsa demônios.
você cura enfermos, mas vida financeira, bênção de Deus, você só abre a janela do céu, entregando seus dízimos e ofertas. Você pode ser um crente que vai morrer de orar e jejuar, mas a regra da palavra de Deus, para a bênção na sua vida, é dízimos e ofertas. Eu vou fechar aqui. Volta comigo, Hebreus 7. Porque o Novo Testamento fala de dízimo, irmãos. Aquelas pessoas que falam que só no Velho Testamento fala de dízimo porque não conhece Bíblia. Primeiro eu quero rapidamente te explicar o seguinte. Abraão, ele deu dízimo a Melquisedeque. O dízimo, preste atenção, dízimo, ele é entregue ao sacerdócio. E sacerdócio não começou na lei. Antes da lei, Melquisedeque já era sacerdote. Jesus, ele foi sacerdote, não foi segundo a ordem de Arão. Não. Jesus foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E isto é profético. Salmo de número 104. Se você quiser conferir lá, eu não tenho muito tempo para ler, dá muitos detalhes, te mostrar o caminho. Salmo 110, 4. Profético, é plano de Deus. Então o sacerdócio levítico já ficou para trás. Mas o dízimo é entregue ao sacerdócio. Por isto, Jesus foi constituído sacerdote segundo, não é a ordem de Arão. Porque se fosse segundo a ordem de Arão, Jesus nunca poderia ser sacerdote. Porque ele não era descendente de Arão, ele era da tribo de Judá. Ele não poderia ser sacerdote segundo, ele não era da tribo. Os levitas não participavam dos levitas. Mas Jesus foi constituído sacerdote segundo a ordem. Está escrito Salmo 110, 4. Segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão não deu dízimo por acaso. Abraão deu dízimo ao sacerdote. Ao sacerdote. E as pessoas querem justificar a avareza. As pessoas querem justificar o não compromisso de contribuir com o bem-estar e o progresso da obra de Deus. Mas entenda, isto é uma ação maligna. Mas quando eu chego no versículo de número 8, aliás, versículo de número 8, para eu fechar aqui, eu não posso continuar, meu tempo já acabou. Coloca o versículo 8 para mim, Hebreus 7 e 8. Mais uma vez, o que está escrito aqui? Aqui. Faz mais uma vez com o dedinho assim, ó. Aqui. Aqui. Certamente tomam dízimos homens que morrem. Hoje não existe sacerdócio. Em certo sentido, todo o povo de Deus, a igreja é um reino sacerdotal. A igreja. Todos. Em certo sentido. Mas quem representa o sacerdócio aqui é aquele a quem Deus constitui como responsável da sua obra, pastor.
Ele é o responsável para administrar e aplicar. Se ele aplicar mal, ele tem que dar conta. Aquilo que entra ali, em questões administrativas, eu sou responsável, vou corresponder diante de Deus. Mas se você pegar o seu dízimo, desviar, comprar 10 cestas básicas e distribuir para lá, é você que vai dar conta a ele e a Deus, não sou eu. Enquanto ele está na sua mão, é você que é responsável com ele diante de Deus, nas seus dízimos e suas ofertas. O dia que ele entra na tesouraria, aí sim. Por isso diz, aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Quem é homens que morrem? Aqueles que estão administrando, Deus constituiu. Aí, agora você faz meu dedinho para cima, você fez para baixo, né? Aqui, agora você faz para cima e diz assim, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você chega ali com o seu dízimo, como tem servos de Deus que são fiéis, vai lá e recebe aquela aposentadoria daquele 30 anos de sofrido de trabalho, mas separa fiel a Deus. Chega ali e entrega ali. Imediatamente lá no céu, o sumo sacerdote Jesus foi constituído segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que recebeu dízimo de Abraão. Ele também anota o seu dízimo lá no céu. Preste atenção no que está escrito ali. Por isso diz assim, tem diferença daqui para ali. Porque o céu não está tão longe. Para mim, o céu não está, eu não estou tão longe do céu. E principalmente nesta hora que eu estou ministrando. Para mim o céu está aqui, ó. Está aqui. O céu não está longe de mim. Por isso que o escritor fala aqui para ali. Aqui, certamente, homens que morrem. Ali, aquele de quem se testifica que vive. Coloque de pé. Meus irmãos, imagine uma coisa comigo. Abraão, ele acabou de chegar da guerra, os despojos, riqueza. O quê? Riqueza. Pegou tudo dos inimigos que Deus tira do ímpio para dar para o justo. É o que a palavra de Deus diz. Abraão chegou e separou. Quando Abraão estava separando, quem chega lá na curva, vem Melquisedeque com a mão estendida. Porque lá no coração de Abraão, ele disse, esse aqui eu vou entregar a Melquisedeque, ele é o sumo sacerdote. Isso aqui é do sacerdócio. E quando Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque, aqui é a figura de Melquisedeque. Melquisedeque levanta a sua mão, põe essa mão abençoada aqui na minha cabeça, em nome de Jesus. E disse, eu te abençoo. Abraão, você vai ser abençoada. Abençoado, eu te abençoo, Abraão. Que Deus multiplique os seus bens, Deus multiplique os seus servos, Deus multiplique a sua família. Que a bênção de Deus venha sobre si. E Melquisedeque foi abençoando Abraão. Abraão foi abençoado. E aí a Bíblia diz, obrigado, irmão, que Melquisedeque era maior do que Abraão. E o menor é abençoado pelo maior. Por isso que Jesus é o maior. Jesus é o maior. Jesus é o maior. Jesus é o maior. E Ele abençoa a sua vida. Ele abençoa a sua vida. Eu sei que tem crente que está incomodado aqui. A vontade dele é levantar e ir embora. Mas tem crente que o coração dele está fervendo. Tem crente que o coração dele está quebrantado na presença de Deus.
Eu orei essa semana e ia pregar essa mensagem aqui, o tema está aqui. Vê se você consegue ler aqui. Só essa parte. O sangue de Jesus é a única moeda que não desvaloriza no mercado financeiro. Eu orei a Deus. Preparei essa mensagem para pregar hoje. Mas sempre quando eu oro, eu pergunto, Jesus, qual é a maior necessidade da igreja? O que a tua igreja precisa? Porque eu posso chegar aqui e pregar 10 mensagens, que a Bíblia está cheia de mensagens. Estudo 10 dias consecutivos, mas não ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus segundo a necessidade da igreja. Mas o Espírito de Deus, ele conhece a sua necessidade agora. Ele sabe a necessidade da sua vida. Eu estava sentado aqui e eu lutei para não pregar essa palavra. Mas eu sei que hoje Deus quer abrir a janela do céu e derramar as bênçãos sobre a sua vida. Eu vou fazer uma oração agora. Eu vou ser um pouco atrevido aqui. Se você não crê nessa palavra, nessa mensagem, da forma que ela foi pregada, não levante a sua mão, porque você não crê. Então não vai fazer diferença. Para mim não altera nada. Mas se você crê nessa palavra que foi ministrada, e ela tem poder na sua vida, levante a sua mão, fecha os seus olhos. Kalamashurianto kalamante kenimikulama fechidimicalamashurianto kalamakai. Deus, eu preguei esta palavra e ela não volta vazia. Assim diz o Senhor. Antes ela fará aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Esta palavra foi enviada, Senhor, para a bênção da tua igreja, para a bênção da minha vida, da tua vida, Deus, da vida desta igreja. Deus abençoa agora, em nome de Jesus, aqueles que crêem nesta mensagem, aqueles que crêem nesta palavra, Deus, dá uma virada nesta vida agora. Vira agora, dá uma virada agora, Deus. Em nome de Jesus. Os internautas, Senhor, que estão acompanhando esse culto, aqueles irmãos de Santa Catarina, Pai, aqueles que estão do outro lado do mundo agora, mas estão recebendo a tua palavra. Deus vai ministrando agora, vai abençoando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ministro agora uma palavra de bênção, eu ministro uma palavra de bênção, que a janela dos céus se abram nesta noite, que haja abundância na sua vida, que haja abundância na sua vida, que haja abundância na sua família, que haja abundância nos teus negócios, que haja prosperidade em tudo que você coloque a sua mão, que sejam abençoados em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sejam abençoados agora. Receba agora esta bênção. Seja curado na sua vida financeira. Seja curado agora. Em nome de Jesus. Aquilo que não prospera na sua vida, que a partir de agora passe a prosperar. Aquilo que há em escassez, que a partir de agora haja em abundância. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ministro agora sobre a sua vida. Deus o abençoe. Podeis assentar.